Então, eu sou Samantha, 22 anos e tô cursando Relações Internacionais. Atualmente eu já faço estágio na área. Essa é a primeira parte, porque a segunda parte, eu fiz um curso de comissária de bordo e a gente também vai falar um pouco sobre ele. E aí, Samantha, como é que vai o isolamento? Você não esperava essa pergunta, né? É que não tava no roteiro. Vai. Tudo bem? Oi, Esther, tudo bom? Aqui a gente tá, né, quarentena, aquilo complicado. Mas você, tá tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos direto pra pergunta. Quer falar alguma coisa? Quer se apresentar? Então, eu sou Samantha, conheci essa doida aí na vida, mentira, foi por causa da One Direction. 22 anos e tô cursando Relações Internacionais. Atualmente eu já faço estágio na área e a Esther me chamou para fazer parte desse projeto e explicando o porquê Relações Internacionais e a minha experiência estudando em Relações Internacionais. Essa é a primeira parte, porque a segunda parte eu fiz um curso de comissária de bordo e a gente também vai falar um pouco sobre ele. É isso. Tá bom, então vamos lá. Vamos fazer a primeira pergunta. Samantha, por que relações internacionais? Como foi essa tomada de decisão? Então, eu sempre quis trabalhar com o mundo estrangeiro. Eu sempre tive esse interesse. E outra coisa, eu sempre gostei muito de política e história. Bastante, pra falar a verdade. E nessa vida doida aí, eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu tava pensando em cursar tecnologia da informação, que não tem nada a ver comigo, absolutamente nada. E eu tava de boas, aí do nada eu vi uma reportagem falando desse curso. Pessoas que tinham cursado Relações Internacionais, essas coisas. Na verdade, a minha mãe viu e me chamou pra ver correndo, porque ela achou que tinha minha cara, e eu concordei. Acabei vendo esse vídeo, procurando sobre a profissão, procurando sobre o curso e me apaixonei. E literalmente foi essa a minha tomada de decisão. Samantha, fala pra gente quais atividades complementares são importantes para quem cursa RI, que é Relações Internacionais. Vamos lá. Primeiro de tudo, línguas. Você tem que no mínimo, falar o inglês, o espanhol. E primeiramente, vamos lá. O mais importante é línguas. Porque como é que você vai cursar um curso que tem tudo a ver com o mundo exterior, vamos dizer, fora do seu país de origem, e você não fala nenhuma língua estrangeira? Isso é primordial. Então, assim, inglês é básico. Literalmente, o inglês é básico na sua vida, o espanhol também. Se você quiser seguir para a área de diplomacia, você no mínimo tem que falar inglês, espanhol e francês perfeitamente. Concurso do Itamaraty, ele já pede isso. Itamaraty, acho que para quem não sabe, é a maior área de diplomacia do Brasil. É um concurso super estimado. Você não precisa cursar Relações Internacionais para fazer ele, você pode fazer qualquer faculdade. Porém, os profissionais de relações internacionais são mais preparados para a área de diplomacia, para a diplomacia, essas coisas. Enfim, línguas é o essencial. Outra coisa, aí vai depender muito da sua área. Por quê? Em relações internacionais, a gente consegue trabalhar com um leque de opções. E quando você vai cursando, você vai vendo se você quer ir mais para o direito, se você quer ir mais para o comércio, se você quer mais para a área de negociações. Dependendo disso, você vai decidir se você quer fazer um curso extra, por exemplo, focando em Conterm, que é da área de comércio exterior, focando no direito humanitário, que é na parte de direito, óbvio, ou focando em negociações e várias outras partes. É basicamente isso. O primordial mesmo são línguas. Samantha, nessa área, a gente encontra grandes opções no mercado? Olha, até se encontra, só que a pessoa tem que estar preparada. Porque, como eu falei anteriormente, um profissional de relações internacionais, ele consegue trabalhar em várias áreas. Ele consegue trabalhar na área de direito, na área política, na área de diplomacia, na área de comércio, na área de negociações, em qualquer empresa multinacional. Então, assim, tem um leque bem grande. Só que tudo vai depender do preparo do profissional. Desculpa, gente. Tudo vai depender do preparo do profissional. Se o profissional não estiver preparado, não adianta. É uma coisa assim que você tem que levar para a vida. Tá? Se preparem, façam cursos, se especializem na área que vocês querem seguir, tá? Porque tem isso também. Se especializem na área que vocês querem seguir. E quando vocês forem chamados para uma entrevista, nunca vão para a entrevista sem ter noção da empresa. Você tem que conhecer a empresa. Então, estudem a empresa, façam resumos sobre a empresa. E isso conta muito na hora da entrevista, muito.
Porque os recrutadores, eles fazem umas perguntas chaves que se você não tiver conhecimento pela empresa, você não responde. E isso pode te classificar, assim como pode também te desclassificar. Claro. Então, é legal ficar atento nisso. Samantha, você já está estagiando nessa área, né? E como está sendo essa experiência para você? Quais dicas você daria para quem está procurando estágio nessa área? Eu estou gostando bastante dessa oportunidade de estágio. Eu consegui esse estágio pelo CIEE. Então, assim, primeira dica, mantenham seus currículos atualizados nessas plataformas de estágio. Moody's, CIEE, o NUB, isso tudo chama. Não é mentira. Eu fui chamada, você também pode ser. Outra coisa. Eu consegui esse estágio pelo CIEE. É uma empresa pública bem conhecida. Vocês devem conhecer também, né? Eletrobras, no caso. E tá sendo bem interessante para mim. Eu tô aprendendo muito. Esse acompanhamento direto com a minha supervisora é ótimo. Não, assim, eu não tô tendo tanto contato com a empresa pelo fato de coronavírus, a gente tá em pandemia. Porém, mesmo assim, a gente consegue ter um grande aprendizado, sabe? A minha supervisora, ela é maravilhosa. Ela tá sempre me incluindo nos assuntos, me incluindo nas coisas. Caso seja algum assunto que eu não esteja inteirada, ela me liga, a gente conversa sobre. Então, assim, tá sendo ótimo, gente, ótimo. E como eu falei ali na sessão de empregos, preparo é tudo. Se vocês não conhecerem a empresa, não adianta. Tipo, vocês terem noção, comigo, que o meu auge foi conhecer a empresa. A minha entrevista ela foi muito tranquila, muito relax. Eu fiz a entrevista com a minha supervisora e com outro gestor. A minha supervisora, como eu falei do preparo, a minha supervisora chegou a comentar comigo em um momento que o fato de eu conhecer a empresa foi ótimo para minha seleção, sabe? Porque ela fez algumas perguntas e eu super conheci a empresa. Ela falou algumas coisas da empresa, de quando ela entrou, por exemplo. Aí eu fui e fiz colocações referentes ao meu conhecimento na empresa, entende? Então, ela falou que isso foi maravilhoso. Me empenhei para aquilo. Os cursos, né, que você disse que a gente tem que se formar em idiomas, tem que ser todos fluentes? Olha, o inglês, o espanhol e o francês, se você for para a área de diplomacia, sim. Nas outras áreas, inglês e espanhol é indispensável. Algumas faculdades estão mudando até no currículo, colocando no currículo inglês instrumental, inglês essas coisas, porque é necessário ter, gente. Inglês e espanhol é tipo coisa básica. Inclusive, os livros que a gente lê, os seminários que a gente assiste, os eventos que a gente participa, a maioria são ministrados em inglês. Isso quando é coisa de doido, que é ministrado em alemão, que é ministrado em italiano, pode acontecer. Acontece, tá? Acontece muito. Só que a gente, geralmente, quando é aqui no Rio, a gente ganha um tradutor simultâneo. Que a gente fica lá o tempo inteiro no evento com aquele negocinho, porque a gente não consegue entender alemão. Ainda, um dia, quem sabe, não é mesmo? Eu queria saber se você aconselha as pessoas que estão se formando em RI a viajar para fora do Brasil, conhecer novas culturas. Você acha que é interessante, é importante? Olha, todo estudante de RI, sem tirar nem pôr, todo estudante de RI, ele tem uma sede de conhecer culturas. Então, assim, a gente gosta de viajar, a gente gosta de ir para outros lugares do mundo. Quando se tem oportunidade, a gente vai mesmo, sem pena, justamente por causa disso. A gente quer conhecer culturas. Esse curso, ele faz a gente pensar de uma maneira diferente. Porque, geralmente, uma pessoa, ela pensa no seu país e só no seu país. Se você for para outro país, por exemplo, eu não sou estudante de RI, eu saio daqui e vou para outro lugar. Eu vou pensar como uma brasileira naquele outro lugar. Um estudante de relações internacionais, não. A gente estuda a cultura, a gente estuda atividades socioeconômicas, a gente estuda a estrutura do país. Então, quando a gente vai para outro lugar, a gente já consegue se imaginar. É aquela coisa de empatia, é como se fosse uma empatia, sabe? Porque a gente se imagina como morador daquele lugar. Samantha, você falou, né? Você tocou no assunto do seu curso de comissária e agora a gente vai falar um pouco dele. Então, Samantha, o que te incentivou a executar esse curso? Então, primeiramente, vamos lá. Quando eu terminei o ensino médio, eu não consegui passar no Enem no primeiro semestre. Galera, eu sou bolsista do ProUni, eu não pago faculdade, porque, né, falida.
eu não consegui passar no primeiro semestre para Relações Internacionais, que era o curso que eu queria.